Paz do Senhor, juvenis! Galerinha. Bom dia para você. Nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui para poder lecionar mais uma aula para vocês nesta manhã. E com convidados especiais aqui. Começar aqui pelo meu lado direito. Qual que é o meu lado direito? Direito. Meu lado direito. Brincadeira. Aqui. Apresentações. Paz do Senhor, gente. Bom dia. Meu nome é Vitória, para quem não me conhece. E é isso aí. Esse é Paulino. Eu sou a Vitória Paulino. Isso. De muitas que tem. E você? Quem é você? Eu? Quem? Eu é sou você? o Pedro, do Juvenis também. É Couto. Qual? Esse é o Pedro Couto. Ah, é isso. Tem isso também. Tem um Pedro Tocha. Tem um Pedro Tocha. Tem um milhão de Pedros e um milhão de Vitórias. Glória a Deus, então. Amém. Eu sou o pastor Eric. Essa aqui é quem? Giliana. Nós estamos aqui para poder lecionar mais uma aula do Juvenis, lição de número 10. Amém. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizado aqui em Campo Grande, do lado do INSS. Amém? Então, espero que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã, né, Lu? Né, o Pedro? Não, Mesmo tendo um monte de Pedro, ainda esquece meu nome. Nos Pedro. conduza nesta manhã para uma lição abençoada. Então, Amém. antes de mais nada, vamos orar para nós iniciarmos a nossa lição? Vamos orar. Vamos lá? Quem vai orar? Pedro vai orar para a gente iniciar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã, ó Pai. Obrigado também porque o Senhor vai nos conceder, ó Deus, mais uma manhã de aprendizado da Tua palavra, do Senhor. Ó Pai, eu te peço para que cada coisa, ó Deus, cada palavra que nós falarmos aqui, ó Pai, sirva para o nosso crescimento e que nós possamos verdadeiramente aprender mais de Ti, ó Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá, então. Vamos lá. Nesse trimestre inteiro aí, o Pedro que faz parte do Juvenis, né, Pedro? Pedro sabe, Vitória não mais. Eu de intrusa aqui para vocês. Mas nós estamos falando aí nesse trimestre a respeito do Espírito Santo. Vários contextos do Espírito Santo aí. Batismo do Espírito Santo, direção do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo. E hoje nós temos uma lição muito importante e muito primordial, né? Que é conservando o poder, né? Ou seja, não adianta nada se nós adquirirmos tudo isso e nós não conseguimos conservar este poder, né? Manter este poder, né? De então, nada hoje adianta, né? E de nada adianta. Então hoje nós vamos ver essa lição então maravilhosa com esse título aí, né? E vamos chamar então um dos juvenis para poder fazer a leitura bíblica para nós então conhecermos qual é a nossa leitura nesta manhã. Vamos lá? A paz do Senhor, juvenis. Tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu irei me apresentar. Eu me chamo Lucas Lima e hoje estou aqui para poder ler o nosso texto bíblico. E não, eu não sou um juvenil, mas sou um mero convidado do nosso querido pastor Eric, nosso professor. E confesso Parece que vocês estavam com saudade de mim. Tava assim com saudade de mim. Estou de olho no chat. Brincadeiras à parte, bora ler o nosso texto bíblico, que se encontra em Romanos 12, do versículo 1, 2 e depois versículo 11 ao 12. Então, preste bastante atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, foi essa leitura. Espero que tenham prestado atenção e tenham acompanhado. E vamos voltar para a nossa aula, caro juvenil. Voltamos então. E o autor da revista aí nos traz a divisão da nossa lição aí em 4 pontos hoje. Nós vamos tratar todos eles aí de maneira bem explícita, né? Explicativa, para nós entendermos e sairmos daqui sem dúvida nesta manhã, né, Juvenis? Então, o primeiro objetivo nosso aqui é entender o significado da renovação espiritual. E o autor nos traz o primeiro ponto, então, sobre renovação espiritual na vida do crente, né? Sempre tratando da vida do crente. E no final nós vamos entender o porquê que fala na vida do crente. Então, ele traz aqui a respeito dessa renovação. E ele traz um significado, um exemplo para nós que no Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento, né? O que era diferente a respeito da renovação espiritual, de manter esse poder, conservar esse poder, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Que no Antigo Testamento, todos nós sabemos que como que as pessoas se chegavam até Deus. Tinha um intermediador, né, Vitória?
Tinha um intermediador. E como é que era o nome desse intermediador? Vocês E lembram? aí? E aí? Coloca aí no chat. Eu ia falar isso agora. Coloca no chat, Quero se você ver. sabe. No Antigo Testamento. Então, qual que era? Nós sabemos qual que era? Será que nós sabemos? Deixa pra vocês responder que na aula Tempo? eu me que errei numa aula aí passada, eu não quero passar essa vergonha hoje. Então vamos lá então. Quem fazia essa apresentação então pra gente era quem? Que era o responsável pela nossa adoração, pelo sacrifício no Antigo Testamento, era o chamado sacerdote. Isso aí. Era isso, Vitória? Eu acho que Isso acertei, aí, então, claro. Você acertou Eu acho que eu mentalmente. acertei. Eu, na minha cabeça, eu tinha dado a resposta certa. E E vocês espíritos no chat acertaram. também. Talvez eu no chat respondi errado, mas aqui... Em espírito Tá respondeu certo, né? Isso aí. Então, era o sacerdote que tinha esse poder, digamos assim, essa responsabilidade de conservar esse poder, de manter essa oferta que fosse oferecida ao Senhor. E qual eram os meios dessas ofertas? Vários animais, né? Que ali representavam várias ocasiões específicas. Então, sempre tinha um sacerdote que era responsável por essa parte, por oferecer junto ao povo. E quando esse sacerdote saía, depois desse oferecimento, as pessoas, quando eles saíam, eles abençoavam. Em Levíticos conta muito essa história, Levíticos 9, 24. Quiser colocar na tela para a gente acompanhar, vai dizer bem assim, ó. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, o sumo sacerdote ele tinha oferecido aqui o holocausto do povo, né? O sacrifício do povo. E quando ele saiu de lá, que Moisés entra no tabernáculo juntamente com Arão, que ele sai lá e levanta a mão e abençoa o povo ele vai se jubilar. O que é esse jubilar que se fala aqui? Eles vão se alegrar. Por que eles vão se alegrar? Porque eles foram alcançados, então, com a glória do Senhor. Ou seja, o Senhor recebeu o holocausto deles e eles vão se maravilhar. Então, no Antigo Testamento, era pelo meio do sacerdote. Uma forma de você manter isso. Hoje, na nova aliança, no novo tempo, como é que é? Como é que nós recebemos isso? Como é que nós conservamos isso? Vocês sabem? Vamos lá. Como? Vai, Juvenis, respondam aí no chat de novo. Mais uma vez. Vamos lá, vamos comentando aí. Hoje, como é que nós conservamos isso, então? Hoje. Fala Acho pra que gente. através da oração, né? Também. Talvez, vamos dizer assim, principalmente, né? Através da oração, da comunhão com Deus a cada dia. E interessante que no Antigo Testamento também, se eu não me engano, em Levítico 6, fala, né, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu acho que isso é muito... A gente pode aplicar muito isso na nossa vida hoje, né? Sim. Em manter essa chama acesa, né? Exatamente. Eu não sei, tem um exemplo muito que quando eu estava estudando, que veio na minha mente, a respeito da churrasqueira. Eu acho que todo mundo já acendeu a churrasqueira aí, né, Vitória? Já acendeu? Não, claro que não. Vitória. Já acendeu, Pedro? Já. Já, né? Dá trabalho. Primeiro a gente faz Não, o quê? quer dizer, claro que sim, uma coisa super comum. Né? Ué. Todo dia. Todo mundo faz isso. É um exemplo mesmo, mas é um exemplo pra gente entender o porquê disso. Mas quando você pega a churrasqueira lá que você vai iniciar o fogo dela, você coloca o carvão ali, ou você usa óleo. Eu uso óleo, né? Não sei como as pessoas usam papel. Joga um óleozinho e acende. Então, para iniciar uma brasa, você precisa iniciar um fogo também. E depois que esse fogo se alastra, o que é que fica ali, Pedro? Depois que o fogo se alastra, queima praticamente o carvão todo, vai ficar o quê ali? Vai ficar uma brasa, né? Sim. Aquela brasa fica ali. Ela tem o poder ainda de reacender aquele fogo novamente. E quando nós sabemos que vamos colocar mais carvão, porque aquilo já está Abaixando. abaixando. Quando o fogo Então tá é necessário ficando que você faz o quê? Alimente aquilo mais e mais, né? Até Aí reacender até a reacender chama, a e o brasa. fogo vai se alastrando novamente. Então, na nossa vida espiritual é da mesma forma. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos esse poder, essa presença do Espírito Santo. Essa chama foi reativada a nós, avivada em nós, e nós precisamos, então, conservar esse poder. Como é que nós conservamos esse poder, então? A exclusão do pecado é uma forma de nós... Isso aí. Né, Vitória? Isso aí. Mais o quê? Vai falando pra gente aí. Eu acredito que firmando, né, uma vida de oração, uma vida de jejum, se envolvendo nas coisas, porque não adianta você chegar, eu quero mais de Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, consegue, mas você precisa de permanecer, né? Uma vida de permanência. E uma vida de permanência é difícil, mas não é impossível, vocês conseguem. Exatamente. E a revista também fala sobre a renúncia, né? Isso. Renunciar E esse é o tudo, ponto principal. Certa resposta. tudo, né? Vamos dizer assim, tudo. Tudo que faz bem ao quê? Essa renúncia que faz bem ao quê? A nossa carne. A nossa carne. Porque lembra que nós temos, o que Paulo explica bem, ele deixa isso bem explícito para nós, que ele fala que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, é certo? Então, para nós deixarmos o nosso espírito sobressair,
para ele ganhar essa sobrevida, para conservar esse poder, nós precisamos, então, renunciar. Essa é a palavra correta, então. Então, na nova aliança, se no Antigo Testamento era o sacerdote que fazia esse oferecimento do holocausto, que recebia a oferta do povo, tanto de ofertas pacíficas, tanto de perdão de pecados, eles recebiam isso e colocavam isso diante de Deus, né? Fazia lá no propiciatório e diante do holocausto, queimava aquilo. Agora, na nova aliança é o quê? Isso depende de nós mesmos. Agora, nós não precisamos mais de sacerdotes, né? Nós não precisamos mais Isso de aí. sacerdotes. Tudo depende do nosso posicionamento, né? Exatamente. Diante da presença de Deus. Exatamente. Então tem que ter essa exclusão aí, né? Tem que ter essa renúncia. E essa renúncia tem que vir de uma coisa chamada obediência, né? Se você não obedecer, Obediência. Certa automaticamente, resposta. então, você não vai estar renunciando totalmente à sua carne. Sim ou não, Pedro? Com certeza. É fácil obedecer hoje, nos dias de hoje? Não, Não, né? não é fácil. Porque nós Mas temos- como eu falei, não é impossível, tá? Exato. Por que nos tempos de hoje é mais difícil, vamos colocar, mais difícil obedecer? Não que antigamente não fosse, mas hoje, por quê? Porque as pessoas hoje querem muito pela razão, querem muito por sentimento. E às vezes somos Sim. movidos pelos sentimentos. E esses sentimentos às vezes podem roubar de nós essa questão da obediência. Porque hoje, se o pastor ou se alguém, um líder seu, for chamar a atenção, te corrigir em algo, automaticamente você vai levar aquilo para o coração. E se você não for uma pessoa que tiver renunciado à sua parte carnal, você vai levar aquilo para o coração e vai guardar aquilo. E aquilo vai gerar em você uma certa desobediência. E isso vai fazer, então, com que você não receba essa renovação, não vista essa renovação espiritual. Então, para nós resumirmos aqui, como é que a gente faz, então, para nós recebermos e termos essa renovação espiritual? Abstermos, então, o quê? Da nossa Tudo natureza. que é ruim. Isso. Não necessariamente o que é ruim, né, gente? Porque o pecado, ele não vem de uma forma ruim. Ele não vem lá. O diabo não vai vir de vermelhinho lá, com o rabinho dele, um chifrinho pra você. Ele vai vir com algo que você gosta. Mas com o poder do Espírito Santo, né, com a sabedoria e o discernimento que só o Espírito Santo te dá, você vai olhar e vai falar, isso é bom, eu gostaria, mas eu não posso. Por quê? Porque você está em obediência à palavra do Senhor. Exatamente. Sim. Ok? Por isso, então, que Efésios 6 fala o que pra gente lá? A partir do verso 10, vai dizer o quê? Também nos diz o quê? Que Que a diz? nossa luta não é contra a carne, Corre lá. nem contra o contra sangue, Isso mas aí. contra o quê? Potestades, príncipes das trevas deste século, contra Isso as aí. hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, para nós vencermos, nós temos então que nos revestirmos de quê? Das armaduras de Deus. Isso aí. Então, nós precisamos então nos revestirmos das armaduras de Deus. Ok? Amém. E no segundo ponto aí, Lucas, o que o autor nos traz pra gente aí? Roda aí, Lucas. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Lima. Lucas colocou aí, agora o Pedro vai falar. Pedro fala. Não, Lucas, Pedro. O segundo ponto é o Espírito Santo opera em nós a renovação diária. A renovação o quê? Diária. Diária. Todos os dias. A renovação o quê mesmo? Põe aí no chat, a renovação Repete isso aí. comigo, vai. Então é algo então, que conquistamos como? De maneira Diário. diária. E o que é isso aí diário? dia, Todos os isso dias, aí, dia a e noite. Todos os dias, né? Subadinho. Num textuário, podemos dizer aí da nossa revista, se vocês estiverem aberto aí, vamos abrir, irmão, pra gente aí. Volta lá. Uma paginazinha. Textual. O que Paulo vai dizer aí em 2 Coríntios vai expressar muito bem isso aí. 2 Coríntios, capítulo 2, né? Não é isso? Quatro, capítulo 4, verso Segundo- 16, né? Sim. O que está escrito aí, Lucas? Ô, Pedro. Não, Lucas, Pedro. Concentra. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O nosso interior, então, se renova de dia em dia. Repare, então, que ele traz dois homens aí, dizemos assim, duas experiências, assim, dois extremos, um externo e um interno, né? Esse externo, ele traz a natureza do homem. Por que ele traz o que, mesmo que o externo se corrompa? Por quê? Porque os dias vão se passando, né? E com o passar dos tempos, com o passar dos anos, automaticamente, então, o nosso corpo ele tem uma debilidade, quer seja física, ele vai se envelhecendo. Ele tem algo que vai se degradando com o tempo. Vamos colocar assim para vocês entenderem de um contexto geral aqui. Mas, internamente, isso tem que ser o quê? Renovado de dia em dia. Por que internamente tem que ser renovado de dia em dia? Porque internamente nós recebemos o quê? Como a Vitória falou aí anteriormente, nós recebemos O poder do Espírito Santo. o poder do Espírito Santo. E esse poder que nós recebemos em nós, então nós devemos fazer o que com ele? Cativá-lo.
Isso né? aí, cuidar, né, para que ele não Cuidar vá dele. embora. Mas e cuidar, então, ele traz de maneira diária. Então, fala pra gente uma maneira diária de nós cuidarmos dessa maneira interna da gente, cuidar desse poder interno pra gente. Além de tudo que a gente já falou, Além de tudo que a gente já falou. lendo a palavra, né? Se Entendi. alimentando a cada dia da palavra de Deus. Lendo a É palavra. um combo, né? É ler, orar e jejuar. Renunciar e obedecer também. Isso né? aí. Isso aí. Então, Anota isso aí, hein, gente, pra vocês. isso é parece simples, Permanecer. mas é complicado de fazer depois, né? Sim, é difícil. necessário. Porque às vezes as pessoas podem perguntar assim, mas pastor, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Orar e ler a Bíblia. Não tem como separar um do outro. Tem Não. como? Tem como um pássaro bater uma asa só pra voar? Não. Ele depende de quê? Só se ele for aleijadinho. Ele depende de quê? Das duas asas, sim ou não? Então, Preciso, oração, digamos que uma é oração e a outra é a leitura da palavra, o Isso devocional. aí. E nós temos, então, o nosso pacto, o quê? Do devocional, que é da Isso nossa aí. leitura Isso aí, diária. Todo dia. Então, quando nós não lemos o nosso pacto devocional, automaticamente nós estamos desobedecendo, lembra? Sim. E a desobediência, ela é um aspecto que você está alimentando a sua carne. Então, o seu fogo, a chama do Espírito, ela está se apagando, porque você está alimentando algo da sua carne. É engraçado que tá tudo ligado, né? Tá ligado a leitura da palavra, com a oração, o jejum, renúncia e obediência e também essa questão da leitura da Exatamente. palavra. Você percebe, então, que não tem como a própria palavra, a própria condução das escrituras do evangelho, ela vai nos levar a nós nos aprimorarmos, porque uma coisa vai levando a outra, Sim. e é justamente isso que nós estamos aprendendo aqui. Então, esse espírito que opera em nós de renovação, ela é diária, né? Por quê? Porque está localizado, Paulo explica muito bem para a gente em 2 Coríntios 4, 16, que nós lemos, e nós temos também, logo na criação, o que acontecia? Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, o que acontecia todas as tardes? Quem vinha falar com eles? O próprio Deus. Deus. O próprio Deus. E eles vinham o quê? Ele vinha uma vez por semana? Não. Ele vinha o quê? Diariamente. Todo dia. Diariamente. Então era a maneira deles estar o quê? Criando, Unidos, né? unidos e criando o quê? Quando você Intimidade. tem isso, exatamente, uma intimidade. Quando você tem essa interação mais vezes e diariamente com uma pessoa, e nós colocamos aqui de maneira espiritual, então, com Jesus, automaticamente nós estamos criando em Deus uma intimidade. Né? Isso aí. E essa intimidade tem que ser gerada em nós. Então, não tinha só esse exemplo, então, só do jardim. Tinha também o exemplo lá do Egito. Lembra que o povo, quando sai do Egito, que Moisés liberta eles, vai chegar um certo tempo que Deus vai prover para eles todos os dias uma coisa chamada maná. Maná. Né? Isso E aí. todas as manhãs aquele maná vinha novamente. Então é uma coisa o quê? Uma alimentação. Aqui ele está trazendo alimentação física, né? Então nós dependemos também de uma alimentação espiritual, Espiritual. que é o Isso que nós aí. comentamos aqui. Sobre essa questão do maná, eu lembro que teve uma vez que o pastor Jairo pregou sobre isso, né? E ele jogou isso tudo pro lado espiritual. Que o maná não dava para o povo lá guardar o de hoje para comer amanhã, porque estragava. E da mesma forma, a presença de Deus é assim também. A presença que eu senti hoje, ela não vai servir para mim amanhã. Amanhã eu tenho que ir lá buscar mais uma vez, porque a presença de Deus hoje serviu para algo. Amanhã, novamente, ela vai servir para algo diferente. Glória a Então, Deus. todo dia. É isso Algo aí. novo. Isso aí. Então, por isso que é diário, então. Isso aí. Nós devemos buscar diário, ok? Então, que às vezes as pessoas pensam de forma diferente e errada, né? Se nós formos, então, para o quesito da leitura da palavra, nós temos aqui na igreja o nosso devocional. Então, não tem como você ficar sem ler a palavra, porque todos os dias você depende de ler a palavra. E já de foi uma questão de falado que se obediência. você não está lendo, você está em desobediência. Então, vai pôr seu devocional em dia, vai. Exato. Vamos lá, então. E outra coisa, então, que ele faz, então, é a respeito da oração. Vocês lembram de um homem que orava 3 vezes ao dia? Sim. Quem? Impossível Quem era esse homem? esquecer. Põe no chat. Vocês lembram? É impossível, né? É impossível. Mas eles também lembram. Lembra, né? Então, esse homem chamava como, Pedro? Daniel, Daniel. Ele orava quantas vezes ao dia? 3 Três. vezes ao 3 dia. vezes ao dia. Mas mesmo ele orando 3 vezes ao dia, no outro dia ele fazia a mesma Isso coisa. aí. Oração. A Todo oração dia. de hoje não serve Não para serve amanhã pra também. amanhã. Exatamente. Isso é o que a gente sempre ouve aqui também, constantemente. Exatamente. Então, esses aspectos que nós estamos colocando aqui, que nós temos que ter para que esse Espírito opere essa renovação em nós, repare que são tudo pontos que nós já temos hoje, que nós já praticamos aqui na igreja hoje. Então, se está faltando
isso em você, então alguma coisa ainda está em desordem, ou alguma coisa ainda está em desobediência, né? Isso aí. Porque nós temos esses pontos que são princípios da nossa igreja hoje, marcas do Evangelho, né? E eu louvo a Deus por isso, porque isso nos faz, então, ter uma renovação espiritual em nossas vidas, tá? Por isso que Paulo ele nos escreve, tanto aos Efésios quanto em Tessalonicenses, que ele fala o quê? Orai sem cessar. Então, é orar diariamente, para que isso opere em nós, essa renovação espiritual. Ok? Perfeito. Terceiro ponto, então, Vitória. O que o autor traz pra gente aí, o título aí? Fala, né, do crente como a habitação do Espírito Santo. Exatamente. O que seria isso? A gente tá quietinha, né? Pode ir pra Eu tô falar. aprendendo. Vamos lá, Agora então. você vai Hoje ensinar eu a tô gente. aprendendo. O que é uma habitação? Se eu perguntasse, não, o que é uma habitação? Porque o crente como habitação do Espírito Santo. O que é uma habitação? Se eu falar assim, o que é uma habitação para nós? O que vem à nossa mente, no nosso conhecimento? Uma habitação. Um lugar para morar. Uma casa, né? Uma moradia. Casa, uma moradia. Um lugar seguro, não sei. Exato. Na sua casa você tem o quê? Quando você chega na sua casa, automaticamente você tem um quê lá? Minha cama. Também. Mais o quê? Segurança. Minha comida. Segurança, comida, Paz. Melhor lugar paz, do mundo. mais que Melhor conforto, sim ou não? Sim. Né? Descanso, Tudo isso você né? tem dentro da sua Calma, casa. né? Então, automaticamente, nós estamos falando o quê? Do crente como habitação. Habitação de quem? Do Espírito Do Santo. Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo chega nessa habitação, que é nós, automaticamente, então, nós temos que ter gerado isso para ele, o quê? Das mesmas coisas que nós sentimos quando nós chegamos em casa. Isso aí. Que é o quê? Paz, Paz. calma, tranquilidade. Segurança, né? Mas o quê? Purificação, limpeza. Sim ou Tô não? aí no chat. Né? Sim ou não? Sim, Não é sim, assim? sim. Então, quando o Espírito Santo vem fazer essa morada em nós, que somos crentes, essa habitação em nós, automaticamente nós temos que oferecer para Ele, automaticamente, então, em nós, de maneira Conforto, interna, né? todo o nosso coração limpo, purificado, todo o nosso coração que vai mostrar e trazer para Ele o quê? Que Ele pode fazer uma habitação. Lembra que ele fala lá em Coríntios, capítulo 3, verso 16, que ele fala assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é isso que ele traz para a gente? Então, nós somos uma habitação, né? E essa habitação, então, Paulo sempre quando ele orava pelo povo, as suas cartas que ele escrevia, tanto para Éfeso, tanto para Filemon, tanto para Coríntios, ele sempre orava para que Deus desse ao povo o quê? Uma coisa espiritual, sim? Ele sempre orava para que as pessoas fossem cheias do Espírito interior. Por quê? Porque o Espírito, ele faz o quê com a gente? O Espírito, ele só nos edifica, ele só nos fortalece. O que o Espírito Santo fez com Jesus? Ele direcionou Jesus, sim ou não? Sim. Ele levou Jesus para poder fazer o quê? Prodígios e maravilhas, sim ou não? Guiava. Sim. Depois que Guiava. Jesus orou e jejuou 40 dias, quem foi que conduziu ele ao deserto? O Espírito O Espírito Santo. Santo, para poder ser tentado, sim ou não? Sim. Sim. Então o Espírito Santo ele também nos direciona, né? Ele Isso também aí. nos move, ele também nos leva. Então essa habitação, Paulo orava então para que Deus desse ao povo, desse às pessoas que ele pregava a presença do Espírito Santo no seu interior, para que as pessoas pudessem compreender então a razão e o motivo de um entendimento maior de o que é Deus, né? Porque se nós formos falar o que é Deus hoje, Deus é o quê? A maioria das pessoas falam isso para nós hoje. Deus é o quê? As pessoas falam assim, Ai, Deus é amor. Deus é amor. Sim ou não? A maioria das pessoas fala que Deus é amor? Mas Sim. também foi o consumidor. Sim, Também. mas eles Mas- excluem, mas- né, mas essa eles só parte. falam do Eles só amor, falam eles da só- parte que Deus é amor. Deus só é amor, só. Mas por que Ama então a todos. que fala que Deus é amor? Por que fala que Deus é amor? Porque para nós compreendermos Deus, nós precisamos ter essa palavra em nós. Essa coisa chamada amor. Amor, né? Sim ou não, Vitória? Sim. Se nós não amarmos, nós conseguiremos compreender o nosso irmão? Não. De jeito nenhum. Se nós não amarmos, nós vamos conseguir guardar as Santas Escrituras? Não também. Se nós não amarmos, nós vamos conseguir engolir algo que às vezes nos é exortado e que às vezes nos faz mal. Nós vamos conseguir? Não, Não. claro que não. Se nós não amarmos, nós vamos guardar um sentimento no coração. E esse sentimento se chama o quê? Raiva. Raiva, E a raiva faz o amargura. quê com a gente? Deixa a gente enraivado. Não conserva o poder. Não conserva o poder. Exato. Isso aí, Face do apaga o Espírito fogo Santo. que não é pra apagar. Exatamente. E aqui, se nós não amarmos também, talvez seja um sinal de que nós estamos nos afastando do Espírito Santo e que esse fogo realmente está se apagando. apagando. Isso. Uma coisa que eu lembrei, né, falando, o que você tem em casa. Em casa a gente também tem liberdade,
Mas se você não der liberdade para o Espírito Santo dentro de você, né, para ele fazer de você a habitação dele, Com certeza. ele não vai te usar, ele não vai colocar o amor dele em você, ele não vai fazer absolutamente nada, porque ele precisa de liberdade para fazer a obra em você, para te moldar. Então, você precisa dar liberdade ao Espírito Santo para ele fazer algo diferente em você. Exatamente. Então, essa raiva então faz o que com a gente? Apaga o fogo, que não é para apagar. Lembra do exemplo da churrasqueira lá? Sim. Então, é como se você estivesse abafando a churrasqueira ali já, depois de tudo, e querendo apagar aquela chama. Só deixando ela apagar. Só deixando apagar. Então, não podemos deixar ela apagar. Falou de comida, a gente não vai esquecer. Então, Deus tem uma plenitude que se chama amor. Essa plenitude, uma forma de você compreender a plenitude de Deus é conhecendo e praticando o amor. Sim? Sim. Então, para você conhecer mais a Deus, a plenitude de Deus, automaticamente, então você tem que amar. Sim ou não, Gi? Amar. Né? O que você separou pra gente, Gi, de amor? Eu sei que você separou de amor. O aspecto do crente. Qual que é o crente aspecto? que ama a Deus, em primeiro lugar, né? O aspecto do crente, eu anotei aqui. Como habitação do Espírito Santo. Ele primeiro ama a obra. Então, quando ele é exortado por algo que talvez para nós ou para ele no momento não seja agradável, ele mesmo assim obedece, Entende, né? Que é com Exatamente, a minha amor irmã que ele está gêmea. sendo, Entende. tá sendo exortado. Entende. Ele está sempre disposto a trabalhar na obra. Está sempre disposto a ajudar alguém, mesmo que aquela pessoa não retribua. E né? sem medir esforços algum, né, Sim. Gi? Nunca resmunga. Pode até resmungar no pensamento dele, mas nunca vai abrir a boca para que alguém não seja edificado com a resmungação dele, né? Que às vezes gente, não tem crente perfeito. Mas se a gente resmunga para nós, se eu resmungo só para mim, é o Espírito Santo. Ele vai tratar comigo. Agora, se eu resmungo para a Vitória, para o Pedro, para o pastor Eric, então eu estou inflamando na pessoa algo que mostra para mim que esse aspecto eu não tenho amor, eu não sou a habitação do Espírito Santo. Aí fica aquela guerra, né? O Espírito Santo vem, daqui a pouco você... Aquela guerra, quero o Espírito Santo, não quero. Quero o Espírito Santo, não quero. E já o crente que não é habitação é nítido. Primeiro, ele não vai nem amar. Você vai chamar ele para fazer alguma coisa na igreja, já vai... não sei se eu tenho tempo, não sei se vai dar certo. Ele é incompreensível com tudo, com todos. Indisponível para qualquer coisa, assim. Indisposto, né? Eu não posso, vou pensar, vou ver a hora, marca, desmarca. É muito complicado lidar com um crente que não tem habitação do Espírito Santo. E de tudo isso, ele é um crente desobediente. Se ele não obedece, ele não ama. Se ele não obedece, ele está em pecado. Se ele não obedece, ele não tem o Espírito Santo. Então, se você desobedece, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você viu, né? Você está primeiro em pecado. Primeiro em pecado. Crente que peca, o Espírito Santo não habita nele. Acabou. Você não afasta. tem a conservação do poder. Acabou aí. Só Zerou. isso, né? Zerou. Só isso. Uma Zerou. palavra, tá vendo? Obediência Zerou a sua causa. conta. Viu? Então, primeiro obedeça, né? Primeiro obedeça. Obedeça. Se você obedeceu, você vai demonstrar que você tem um amor. Isso vai brotar e o Espírito Santo vai habitar em ti e você vai conseguir conservar. Porque vai obedecer, vai ler a Bíblia, vai obedecer, vai orar, vai obedecer, vai jejuar, mesmo que seja difícil. Isso. Vai conseguir. Exatamente. Então, obedeça. E Paulo fala assim, quando nós entendemos então a plenitude desse amor, nós compreendemos Deus na sua profundidade, altura, largura, dimensão, de todas as formas. Nós passamos a compreender isso de maneira mais clara e nós então vamos praticar isso de maneira mais óbvia também, colocar isso em prática, ok? E também de tudo isso, para finalizar, a boa convivência, né? Que nós falamos que Isso A aí. comunhão, né? o crente que ama vai obedecer, vai orar, vai jejuar e não vai ter raiva. Por mais que aconteça algo desagradável, aquilo vai acontecer com ele, ele vai conversar com o Espírito Santo vai habitar, fortalecer ele não Acalmar os vai seus ter uma boa ânimos convivência e com tá tudo todos. certo. Exato. Então, quando a maior então evidência dessa habitação do Espírito Santo em nós é o quê? O amor, né? O amor. Então, esse amor tem que ser gerado em nós. Se nós quisermos, então, fazer aqueles outros 2 pontos que nós colocamos aqui, manter esse poder aceso, buscar essa renovação espiritual, quer seja diária, quer seja com o tempo também, nós precisamos praticar, então, em nós o amor. Ok? Nós precisamos gerar, então, em nós o amor. Por quê? Porque quando o Espírito Santo trabalha em nós, tem o quê? Tem o que em nós? Quando o Espírito Santo trabalha em nós, tem que ter O amor, né? o amor. E o amor causa o quê? Mudança, sim ou não? Sim, com Muda ou não muda? certeza. Muda. Nossa, amor nos e muda. muito. Ok? Eu sempre disse isso para as pessoas que estavam à minha volta, ainda mais quando as pessoas ainda não é pai e mãe.
Eu sempre falei assim, ó, as pessoas só sabem realmente o que é o amor ainda quando elas passarem a ser pai e mãe, que é um sentimento diferenciado. Quando ela passa a ser pai ou passa a ser mãe, ela vai entender realmente o significado do amor. E é o sentimento que Cristo sente por nós, né? Sentimento de filhos, né? Sentimento de que quer nos ajudar, nos salvar, nos resgatar. E às vezes nós mesmos criamos empecilhos para que isso não ocorra na nossa vida, ok? Então, vamos deixar esses empecilhos de lado, vamos Por favor, praticar o gente. amor e vamos seguir em frente, ok? Quarto ponto, então. O que o autor traz pra gente aí, Pedro? Progredindo no poder do Espírito Santo. O que é progredir? Responde aí no chat. O que é progredir? Progredir. Ó, Tudo vai pro chat. progredir. O que é progredir? Avançar. Eles avançar, responderam aí no chat. Crescer. Mas o quê? Isso aí. Avançar, né? Permanecer, né? Permanecer, amadurecer. Graças a Deus. Tá vendo como é que é progredir? Mas progredir aonde? No No poder. No do poder de Espírito quem? Santo. Do Espírito Santo. do Espírito Santo. Porque sem ele nós não podemos fazer Nada. nada. Nós não conseguimos fazer nada. Absolutamente nada. Então nós temos que ter a ajuda de alguém. E esse alguém é O Espírito o Santo. Espírito Santo. Graças a Deus. João 15, versículo do 1 ao 5 vai dizer assim, ó, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo galho que em mim der fruto, atirai e limpai toda aquela que der fruto, para que dê muito mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, se nós estivermos em Cristo, então nós vamos fazer o quê? Vamos dar Dar frutos. frutos. Isso aí, bons frutos, né? Bons frutos. E quais seriam esses bons frutos que nós temos que testificar dele? Quais são esses bons frutos? Nós falamos aqui. Amor, mas o quê? Longanimidade, Longanimidade, bondade, bondade, domínio próprio. Benignidade. glória. Isso, benignidade, Mansidão. 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 Tá vendo? É muito fruto? É muito. Mansidão. Muito frutos. Mas tudo isso quem gera em nós é quem? O Espírito O Santo. Espírito Santo. Isso aí. Lembra que eu falei aqui que quem ama não pode guardar o sentimento em nós ou em você que sente isso. A raiva não pode guardar isso no teu Isso coração? aí. Não estou dizendo que você não pode sentir a raiva. Sentir raiva é normal. Sim. Você ficar angustiado, chateado é normal. Você Temos não a nossa pode. natureza. A né? Isso. diferença é como você vai lidar com aquilo, né? Se você vai Exatamente. continuar alimentando ou se você vai chegar e falar, Deus, me ajuda, eu não quero ficar sentindo isso mais. Isso E aí, ele Vitória. vai pegar e vai tirar e tudo certo. Isso aí. Então você não pode alimentar Essa é a esse sentimento. teoria, né? Na prática. Na prática é difícil, né? Muito. Por isso que nós temos que ter a ajuda de Mas quem? não é impossível. Não é. Por isso nós temos que ter a ajuda de quem? Do Espírito, Espírito Do Santo. Espírito né? Santo. Nem tudo na vida, minha gente, nem tudo, ô juvenis, nem tudo que nós queremos, às vezes, é o que Deus vai fazer para nós, né? Lembra da oração de Jesus no Getsemane, que ele chega Não é lá? fácil. Pai, se possível for, Passa. passa de mim esse cálice. Mas antes ele usou o quê? Se Se possível. possível for. Caso Mas não se for, não né? for o quê? Seja feita A tua tua a tua vontade. vontade. Então, independente do nosso sentimento, às vezes é a vontade de Deus que nós, às vezes, vamos passar por coisas que vão nos trazer certas frustrações, mas é uma maneira de Deus Desconforto, trabalhar. né? Desconforto, né? Porque abrir mão da nossa natureza pecaminosa é difícil. Abrir mão de, às vezes, querer ficar em casa, às vezes não querer se derramar diante de Acordar Deus, se cedo para entregar. vir pro evangelismo no domingo não é fácil, Exato. Mas dá fruto, dá frutos. né? Bons E Deus frutos conta ainda. com você, tá? Você que não tá vindo nos evangelismos, se toca aí, hein? Exatamente. Então, para vocês, quem aceitou a Jesus, quem não aceitou Jesus, melhor dizendo, pode produzir frutos bons? Não. Por Não. que não? Porque. Vai, Coloca responde aí aí no no chat. Esse chat vai tá animado, hein? Tomara que eles respondam, né, no chat. Não deixa a gente no vácuo. Uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, ela é regenerada? Não. Ela não é regenerada. Não, não é. Ela ainda não recebeu no teu coração, então, quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, seria porque ela não tem a ajuda do Espírito Santo. Isso Exatamente. aí, porque ela ainda não tá deu fundada em quê? liberdade, né? Ela ainda está fundada em quem? Na nos seus... lama do Exato, pecado. nos seus pecados. Nos seus deleites, né? Nos seus prazeres. É. Tá afundada. É isso mesmo, na lama do pecado.
Meu Deus. Quantos minutos já deu? Quantos minutos já deu? Já foi, falta 10 minutos pra acabar. Vai cortar isso. Eu também acho que não. Vamos lá. Não é fácil. Volta. Então, Nós então precisamos abrir mão disso aí, né? Então essas pessoas não vão praticar fruto bom, por quê? Porque elas estão ainda afundadas nos seus delitos, nos seus pecados. Quando essas pessoas aceitam a Jesus, tá vendo? Quando as pessoas aceitam a Jesus, as pessoas são alegres, tá vendo? Isso aí. Tem alegria. Muito feliz com Alegria do Jesus. Deus vai, Senhor, nossa força. Deus vai te Exatamente. arrancar da lama. Da lama. Arranca da Isso. lama. Do exatamente. pecado. É, da lama do pecado. Tá, E essa gente? pessoa, então, ela passa a conceder, então, o quê? Bons frutos. Porque ela agora passa a ser uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada. Ela vai receber, então, como consequência disso, o Espírito Santo nela. Já repararam que a pessoa que acaba de aceitar Jesus, ela tem aquela veemência maior de adoração? Já repararam Sim. isso? Sim. Porque ela está com aquele fogo, então, o quê? Queimando, Muito ativo. acesa. Primeiro amor, né? Que ela tá aquela brasa ainda então, alta. Aqui na ainda. igreja a gente tem o exemplo, né, do Pedro, não esse Pedro, Pedro outro. Celine, Pedro Pedro Tocha. Labareda. Isso. É. Exatamente. É lindo. Então nós Bem. vimos aí o derramar é diferente, a entrega é diferente. Sim. Porque ainda tá aquela coisa nova, aquela coisa chama acesa. E é sempre de uma certo- forma totalmente... Sim, sem se Dá nem importar, pra né? E o certo era permanecer desse jeito, né? Mas- Exatamente. Então por isso que nós temos que buscar sempre o quê? Essa regeneração. Buscar assim, sempre Essa progredir. renovação diária, né? Renovação diária. Para não deixar esse fogo se apagar. Porque se nós nos acostumarmos que esse fogo vai apagando, e às vezes nós vamos deixando de amar, aí do amor já passa você a bloquear o Espírito Santo, fala assim, não, Espírito Santo agora não, hoje não, deixa para depois, estou cansado. Aí você Perde a começa a excluir esperança, o na Espírito verdade. Santo. É. Perde a esperança. Exatamente. Aí quando você vai ver, você está na Não igreja lembra esse ano. mais como é que era. Ah, tem mas mais é o só um contato, videozinho aqui, então- depois eu oro, depois eu faço Exatamente. isso, depois Se eu faço perde, aquilo. E de depois em depois, você Aí acaba não- se perdendo, Aí não né? acontece essa progressão Exatamente. do Espírito. E quando você se dá conta, o fogo já apagou. Você pagou. E Exatamente. aí é o perigo de todo... o maior perigo, né? Aí Sim. a carne toma conta, né? Aí nós perdemos o Toma. nosso espiritual. Então nós não podemos deixar com que isso o quê? Tome conta de nós, né? Quando nós nos alimentamos, a nossa parte física, nós alimentamos o quê? Todos os dias, sim ou não? Sim. Sim. Nós nos alimentamos. Nós matamos a nossa fome, mas vai passar um tempo que nós vamos sentir o quê? Fome de novo. Fome de novo. Aí nós vamos nos alimentar de novo, aí depois nós vamos sentir Fome de novo. E nos dá vontade? Não dá aquela, tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que matar a minha fome. Sim. A vida espiritual é a mesma forma. Como é que nós alimentamos a nossa vida espiritual? Deu fome? Aqui, ó. Leitura Fome. da palavra. E Pão não deixa a diário. churrasqueira apagar. Isso aí. Deu fome? Ora, busca. Essa é a forma de alimentar o nosso espiritual. Não deixa a churrasqueira o quê? Apagar. Apagar. E me chama para comer churrasco. Eu pensei Põe numa a piada carne lá, muito hein? ruim. Amém? Amém. Então, a santificação, tem gente que fala que a santificação é algo que você conquistou e você não depende mais buscar ela. Isso é uma mentira. A santificação, você conquista ela hoje, mas amanhã você tem que conquistá-la de novo. Você quer alcançá-la de novo. É uma coisa cotidiana, diária. viver em santidade, É viver né? em Isso aí. santidade, ok? O que você alcançou ontem, lembra que vocês falaram aqui, Vitória ou Pedro? Vitória. Que vocês alcançaram ontem já não serve mais para hoje. Não serve. Né? Como se fosse o maná, né? Como se Isso fosse as providências de Deus, né? Depende das providências todos os dias sobre as nossas vidas. Isso A aí. misericórdia de Deus, ela é o quê? Ela se renova A cada manhã. amanhã. Então, não porque tem prazo de validade, porque não é porque as coisas de Deus têm prazo de validade, não, é porque você tem que conquistá-la todos os dias. A gente precisa todo dia, né? Todo dia, exatamente. Amém? Amém. Entendido? Glória a Deus por isso. Então nós vamos entrar então na parte muito importante agora, que é o Muito quê? importante. Que também faz parte da nossa escola bíblica, da nossa lição, do Sim, nosso faz culto, parte da obediência, da do obediência. amor, Isso. de tudo. tudo. Colocar em prática agora, né? Com Demonstrar certeza. o amor que nós temos com Cristo. Então agora é o momento de quê, Pedro? Das nossas ofertas. Exatamente. Amém. E como é que nós podemos ofertar aí? Tá passando aí embaixo no rodapé do vídeo. Nossa, o, que QR, o QR Code do Pix, do PicPay, conta bancária da igreja. E você pode também ofertar à noite, vindo aqui na igreja, Isso aí. entregando sua oferta. E nós temos um Participar projeto do também. culto, né, com a gente e Isso. ofertar Nós também. temos um projetinho também, né, Vitória? Qual é o projeto? Isso aí. É o projeto dos 1000 Valentes. Ah, mas o que é esse projeto 1000 Valentes? É um projeto para comprar, né, esse espaço que é gigante, tá passando aí na tela para você. Tem esse campo, tem muitas salas, um lugar muito bom para a gente cultivar o amor, cultivar a presença do Espírito Santo. Então, faça parte
desse projeto, nos ajude a comprar esse lugar e vem fazer parte dessa história também. Glória a Deus. Então vamos Amém. ofertar então? Vamos lá? Vamos. Já ultrapassou. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo. Bastante aqui, né? E espero Sim. que essa renovação espiritual, essa forma de nós mantermos essa chama acesa, nós venhamos progredir com isso, né? Amém. Em nome Venhamos de crescer Jesus, nessa né? manhã com isso. Então, juvenis, tem algum de vocês que estão debilitados espiritualmente, fracos espiritualmente. Espero que vocês estejam disponíveis para poder conhecer a plenitude de Deus em amor e poder se alimentar daquilo que Ele está disponibilizando para nós todos os dias, que é a sua palavra, que são as orações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, para nós Amém. encerrarmos aqui, começando pela vitória, conservando Meu o poder Deus. em uma palavra, através da aula de hoje. Permanência. Gi, Deixa eu por último. Vai, Pedro, Renúncia. Gi, fala você agora. Eu sou a obediência. última. Obediência. É isso aí. Mas eu quero deixar uma frase pra vocês, que é uma frase que eu uso pra mim. Olha só. Anotem. Anota isso aí. Orar é como respirar. Sem esse hábito, nós morreremos. E sem Jesus. Então, para mim, uma forma de manter esse poder é orar, falar com Deus todos os dias, que é impossível. Nenhum amigo seu vai conseguir te ensinar, te exortar, te ajudar como só o Espírito Santo pode. E esse poder só vem dele. Sem falar com ele, bau. Nada feito. Game over para você. Exatamente. Então, é isso aí, juvenis. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. A Sim. vocês que nos visitaram aí, os visitantes, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são uma forma abençoada para nós, para a nossa igreja. Espero que vocês voltem para nos acompanhar aí nas nossas Vem pro lições. culto, né? A Sejam nossa igreja está de bem-vindos. portas Sim, abertas, né? visita. Para poder recebê-los vocês aqui. Hoje, às 18 horas, nós temos o nosso culto aqui. Espero que vocês venham participar, né, Pedro? Culto abençoado. Amém. E Poder não se assistir. esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. Isso aí, comentar o aqui vídeo. na aula o que Isso, você sim. achou. Porque isso aqui pode ser o quê? Alimentos para outras pessoas. Isso aí. É o fruto. Exatamente. Olha o fruto aí. O fruto Olha tá aí, ó. disposto. E você 7 compartilhando. selos. Cadê os 7 selos do Juvenis, que eu Sete nunca mais selos. vi? Eita! Mais o quê? Compartilhando o quê, Pedro? Nossa, eu tinha esquecido de que eu ia falar. Você compartilhando, você dá o quê? Você compartilhando, você tá. É uma demonstração de amor também. Eita! Isso aí. É muito além de um 7º selo, né? Exatamente. Tá vendo como é que a aula fez efeito, gente? Sim. É. Então compartilha aí, dê o like. Visitante, seja muito bem-vindo. Nós amamos vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Vitória estará orando e nós estaremos encerrando a Estará? nossa escola bíblica dominical de hoje. Cadê? Então tá, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora eu quero te agradecer por mais uma aula. Obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que o Espírito Santo ministrou a nós hoje. Eu quero pedir para que cada palavra dita aqui, ela não venha, meu Deus, ser jogada aos ventos, mas que venha ficar cravada em nossos corações, nos ensinando dia após dia, e que a permanência para buscar a Tua presença, ela venha a ser construída a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, galera. Tchau. Tchau. Galera.